Em tempos modernos, a ideia de anjos e demônios parece confinada aos livros antigos ou ao imaginário popular. Mas e se existirem conspirações, ainda hoje, ligadas diretamente a esses seres sobrenaturais? E se nomes esquecidos, textos ocultos e pactos milenares ainda governassem parte da realidade que conhecemos? Durante séculos, a Igreja, seitas esotéricas e até governos poderosos esconderam manuscritos, interpretaram símbolos ao seu favor e alimentaram o mistério. Hoje, vamos desvendar parte desse véu e entrar em um universo onde anjos são soldados celestiais. Demônios têm agendas ocultas, e o Apocalipse pode estar mais perto do que imaginamos. Prepare-se, porque a jornada de hoje envolve nomes proibidos, textos censurados e teorias que ligam arcanjos à inteligência artificial e demônios às instituições modernas. Na tradição judaico-cristã, os arcanjos são seres de alto escalão celestial. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel são os mais conhecidos, cada um com uma função específica. Miguel, o guerreiro, seria o defensor da humanidade contra as forças do mal. Gabriel, o mensageiro, Rafael, o curador. Uriel, o anjo da sabedoria e da profecia. Mas por que alguns nomes foram suprimidos da Bíblia canônica? Por que o livro de Enoque, que menciona dezenas de anjos e demônios, foi removido da maioria das versões modernas da Bíblia? Enoque fala sobre a rebelião dos vigilantes, anjos que desceram à terra, se uniram a mulheres humanas e geraram os Nefilins. Esses anjos caídos revelaram conhecimentos proibidos à humanidade: astrologia, armas, cosméticos, feitiçaria. A consequência foi um cataclismo que ecoa na narrativa do dilúvio. Entre os arcanjos citados está um nome misterioso, Sariel, que teria sido banido dos céus e depois redimido, e Remiel, ligado ao julgamento final. Por que esses nomes desapareceram dos púlpitos modernos? Que forças ocultas decidiram o que deveria ser lembrado e o que deveria ser enterrado na poeira do tempo? Ao longo da história, diversos textos foram suprimidos ou ignorados pelas autoridades religiosas. Os chamados textos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, o Apocalipse de Pedro, o livro de Enoque e os oráculos sibilinos, traçam linhas narrativas diferentes das que conhecemos. O livro das Sibilas, por exemplo, traz profecias enigmáticas escritas por sacerdotisas em transe, que supostamente receberam visões de deuses e anjos. Alguns estudiosos acreditam que essas profecias foram incorporadas ao Império Romano e depois adaptadas pelo cristianismo primitivo. Há quem afirme que o Vaticano possui versões desses textos, mantidas em segredo nos arquivos apostólicos. Relatórios não confirmados sugerem que entre os documentos classificados estão mapas astrais, profecias sobre guerras espirituais e até rituais ligados aos nomes dos arcanjos. E se o livro da Sibila, combinado com o livro de Enoque, for parte de um quebra-cabeça maior? Um código esotérico que só pode ser decifrado com fragmentos espalhados em diversas culturas? Por que tantos governos, religiões e grupos secretos se interessam por esses mesmos textos? Os textos apócrifos, as escrituras ocultadas e as tradições místicas falam de nomes proibidos, palavras e vocábulos que não deveriam ser pronunciados, pois carregam poder. Entre esses nomes estão os de arcanjos esquecidos ou deliberadamente apagados da história oficial. Um exemplo é Raguel, o arcanjo da justiça divina, raramente mencionado na tradição popular, mas central em muitos textos antigos. Esses nomes estão associados a segredos sobre o abismo, um local espiritual onde demônios são aprisionados, segundo o livro de Enoque e o Apocalipse de João. Os cabalistas judeus e certos ramos do ocultismo cristão falam de chaves místicas
capazes de abrir portais entre planos, algo que alguns acreditam ter sido representado alegoricamente na construção da Torre de Babel. Nas conspirações modernas, fala-se que ordens secretas dentro da igreja, ou mesmo governos ligados à elite, estudam esses nomes e fórmulas como parte de um programa oculto de controle e invocação. Alguns alegam que certos rituais com nomes específicos podem abrir portais para entidades além da compreensão humana. Em tempos antigos, a possessão demoníaca era descrita como algo físico e espiritual. Mas e se hoje ela acontecesse através da tecnologia? Teóricos contemporâneos alertam para a possibilidade de que entidades espirituais estejam encontrando meios de se infiltrar através de algoritmos, redes neurais e inteligência artificial. A chamada tecnodemonologia ainda é marginal, mas levanta hipóteses que misturam espiritualidade e ciência. Existem casos de pessoas que afirmam ter recebido mensagens sobrenaturais por meio de dispositivos eletrônicos. Outros relatam sonhos recorrentes com entidades que se dizem espíritos de redes, como se os próprios sistemas digitais estivessem criando canais para influenciar consciências humanas. O que antes eram possessões em vilarejos afastados, hoje seriam estados alterados de mente, vícios em redes, tendências autodestrutivas guiadas por vozes que não sabemos de onde vêm. Alguns religiosos afirmam que o avanço da tecnologia sem ética está abrindo brechas para entidades oportunistas, como se estivéssemos reconstruindo, em bytes e servidores, a mesma torre que levou à queda da humanidade. A Torre de Babel 2.0. Nos últimos anos, aumentou o número de relatos e previsões que falam do retorno dos arcanjos. Em canais esotéricos, líderes religiosos e até supostos videntes afirmam que forças celestiais estão se preparando para um confronto final. Segundo essa crença, o arcanjo Miguel, o guerreiro celeste, estaria reunindo sua legião contra uma força obscura que está cada vez mais presente na Terra. O sinal? O crescimento do caos, guerras, pandemias e o colapso das instituições humanas seriam sintomas de uma guerra invisível. Mas não se trata de uma batalha como nos filmes. Os conflitos seriam sutis, espirituais e travados dentro da consciência das pessoas. As trombetas do Apocalipse, dizem alguns, já estão soando, mas apenas aqueles com olhos abertos podem ouvir. Outros apontam que o retorno dos arcanjos está ligado à consciência coletiva. Conforme a humanidade acorda para realidades ocultas, esses seres celestiais podem atuar com mais liberdade. O problema? O outro lado também desperta. A linha entre fé, conspiração e realidade sempre foi tênue. Em tempos onde tecnologia e espiritualidade se chocam, talvez as antigas histórias sobre anjos e demônios nunca tenham sido tão atuais. Se tudo isso é simbólico ou literal, cabe a você decidir. Mas uma coisa é certa: o mundo moderno talvez esteja mais próximo do espiritual do que jamais imaginamos.